Pantera Negra Wakanda para Sempre é um filme com uma dificílima missão. Não só honrar o legado deixado pelo Chadwick Boseman como personagem, como também contar uma história coesa capaz de continuar a trajetória de Wakanda dentro do universo cinematográfico Marvel. O filme nem sempre consegue conciliar tão bem as duas coisas, mas no geral o saldo é sim positivo. E nesse vídeo eu vou trazer meio que um resumão contando tudo o que eu achei do filme. Já aviso que vai ter muito spoiler, então segura aí! Como todos já sabem, em 2020 o intérprete do Rei T'Challa, o Chadwick Boseman, nos deixou. E os produtores da Marvel, assim como o Ryan Coogler, optaram por não reescalar o personagem. Portanto, logo no início do filme nós temos a morte desse personagem símbolo para tanta gente. O Pantera Negra se foi, vítima de uma doença misteriosa que nunca é realmente revelada ao longo do filme. E ao longo dessa sequência inicial nós vemos claramente qual será o personagem foco, a Shuri, irmã do T'Challa. Ela tenta desesperadamente criar uma versão sintética da erva coração, aquela que dá os poderes do Pantera Negra. Lembra que lá no primeiro filme, ao assumir o trono, o Killmonger queima todas essas plantas? Pois é, aqui no filme a Shuri acreditava piamente que essa erva seria essencial para salvar o seu irmão, mas infelizmente ela não consegue reproduzi-la e durante todo esse tempo ela esteve agarrando-se a qualquer mínima possibilidade e até por isso ela não conseguiu estar do lado dele no leito de morte. E isso é algo que é sentido pela personagem ao longo de toda a história. Após essa introdução nós temos a logo da Marvel Studios surgindo, mas de uma forma diferente, quase como respeitando ali um minuto de silêncio pela perda do Chadwick Boseman, servindo como uma emocionante homenagem ao ator e também uma despedida do seu personagem do universo cinematográfico Marvel. Após isso, o filme tem um pulo temporal de 1 ano. Vemos que a Rainha Ramonda, interpretada brilhantemente pela Angela Bassett, assumiu o trono. Porém, a relação que tem ali com os outros países mudou um pouquinho. No final do Pantera Negra 1, o T'Challa meio que abre o Wakanda para o mundo. Pela primeira vez em nossa história, vamos dividir nossa ciência e recursos com o mundo exterior. Mas aqui, com essa perda, o país, essa nação tão poderosa acaba se retraindo um pouco novamente. Não só devido ao luto por uma perda tão grande, mas também por uma desconfiança em relação aos outros países. Já que todo mundo quer ali dar uma beliscadinha num pouquinho de vibranium, né? Deixa eu tomar pouquinho. Há inclusive uma sequência bem interessante, se não me engano, que se passa na ONU, onde nós vemos representantes dos Estados Unidos e da França comentando a respeito dessa concentração total de vibranium por parte de Wakanda. Eles defendem que o país não pode ser o único detentor desse minério tão espetacular que o coloca tão acima dos outros países tecnologicamente. E de certa forma esse momento serve como um reflexo aí das discussões que nós temos atualmente em relação às armas nucleares. Tá aí, ó, Pantera Negra mais uma vez se mantendo relevante, servindo quase como um espelho da nossa realidade. O que demonstra que um filme de super-herói pode sim trazer mais conteúdo, um pouco mais de substância ali na sua essência. Após isso nós vemos uma expedição em alto mar, na qual um grupo de cientistas e militares estão atrás de vibranium. Com a negativa de Wakanda em compartilhar o metal, os Estados Unidos desenvolveram uma máquina capaz de rastreá-lo em outras partes do mundo. E aonde que os caras acharam? Bem ali no meio do oceano. Ih, rapaz. E é aí que o Namor entra nessa história. Isso porque o único local onde o vibranium é encontrado é no reino de Talocan, governado por Namor, o rei ali dos mares. Como dá pra perceber, até esse momento do filme a história tá muito bem amarrada, inclusive sendo um thriller político muito interessante, com um certo clima que em alguns momentos me lembrou até um pouquinho de Soldado Invernal. Eu entendi a referência. Assim como o Wakanda, o reino de Talocan é altamente desenvolvido da parte tecnológica, afinal de contas, eles também tiveram acesso ao vibranium, o que permitiu uma tremenda evolução. E correndo o risco de ter seu reino descoberto por toda a superfície, o Namor recorre aos wakandianos
para tentar ali resolver o problema dessa máquina, né? E eis que ele chega lá pro pessoal de Wakanda com a seguinte proposta: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá, matam esse cientista que criou essa máquina aí capaz de rastrear Vibranium, acabem aí com essa tecnologia e nós não te atacamos. E como o Namor faz essa proposta depois de entrar em Wakanda sem ser detectado por nenhuma defesa e dar uma pequena amostra ali do seu poder, eles acabam levando o negócio a sério. E antes que você me pergunte, ah meu Deus, por que o Namor não foi lá e ele mesmo matou cientista, eles deram um jeito nisso? Porque o Namor e seu reino, eles não querem se revelar ao mundo, portanto eles têm que achar alguém que faça o serviço sujo. E como o Wakanda é especialista também em se esconder, portanto faz sentido ali o Namor ter se revelado a eles, também, né, por eles terem Vibranium, compartilhar esse pequeno interesse em comum. Nisso, a Shuri e a Okoye saem em missão aos Estados Unidos para encontrar o tal cientista, né, que criou esse mecanismo surrealmente tecnológico. E aí eles se deparam com a Riri Williams. Foi nesse momento que o filme começou a me perder um pouco. Porque, né, convenhamos que por mais que nós estejamos num universo fantástico de super-heróis, deuses, alienígenas, é meio que estranho, né? E até uma conveniência tão grande de roteiro que, mais uma vez, nós tenhamos uma pessoa tão jovem desenvolvendo um nível de tecnologia tão absurdo, especialmente porque a Riri quase não tem recursos. Olha, meio que ficou parecendo que eles precisavam encaixar a Riri Williams no universo Marvel de alguma forma, então chegaram pro Ryan Coogler e falaram lá: olha cara, dá um jeito aí, pode fazer o seu filme, mas dá um jeito de colocar essa menina dentro da história. Pois bem, esse foi o jeito que ele arranjou para colocar a Riri Williams na história, mas eu acho que não deu muito certo, porque poderia ser qualquer outro personagem ali que não faria a menor diferença. Inclusive, sendo a Riri, acaba tirando um pouco do impacto que a introdução dela poderia vir a ter se fosse feita de uma forma melhor, com mais calma. Já que, para mim, ela não pertence a essa história que é extremamente íntima para o núcleo de Wakanda e que faz muito sentido também para o núcleo do Namor. Feito essa crítica em relação ao personagem, voltemos ao filme. A Shuri e a Okoye conseguem pegar a Riri, mas logo chega a trupe do Namor e toma a Riri deles, e a Shuri pede para ser levada junto, para saber qual que é a dos caras, e até porque ela não acha justo que a Riri seja morta por uma coisa que ela fez sem ter a menor noção do impacto disso. É nesse pedaço de filme onde nós vemos toda a origem do Namor, fruto ali de uma sociedade pré-colombiana, se eu não me engano, dos astecas. Eles foram invadidos e praticamente dizimados pelos espanhóis. Sem nada a perder, eles recorrem ao sacerdote da comunidade, que sugere que eles ingiram uma determinada planta. E pois é uma planta que se assemelha muito à erva coração lá de Wakanda. Ao ingerirem isso, os seus corpos mudam radicalmente. Eles desenvolvem guelras e não conseguem mais respirar fora d'água, restando somente, né, ir ali para o oceano. E uma das mulheres que passa por essa transformação estava grávida. E é aí que surge o Namor. Ao contrário da sua mãe e dos outros da sua comunidade, ele não tem essas guelras e consegue respirar normalmente na superfície. Sem contar o fato das orelhas pontiagudas e das asinhas ali, né, nos calcanhares. Por essas diferenças, ele é tido como quase uma divindade e é coroado rei. Ao longo dos anos, o seu reino de Talocan prosperou como sociedade e também do ponto de vista tecnológico, como eu já falei também, né, muito por causa do Vibranium. E eu achei muito interessante a mudança que eles fizeram em relação ao quadrinho, já que aqui essa civilização guarda um paralelo bem poderoso com o Wakanda. Afinal de contas, também foi um povo que foi invadido, colonizado e explorado ali pelos ocidentais, pelos brancos europeus. Isso faz com que os personagens, por mais que tenham pontos de vista diferentes, possam minimamente entender uns aos outros. No fim das contas, a Shuri e o Namor não conseguem entrar num senso comum em o que fazer em relação a Riri. O Namor quer simplesmente acabar com a vida dela, enquanto a Shuri acha que é mais justo ao menos levá-la para o Wakanda
e mantê-la ali de forma secreta. Nesse meio tempo, a personagem da Nakia, vivida pela Lupita Nyong'o, ela aparece na trama finalmente e consegue resgatar a Shuri. Só que é aquele negócio, né? Em toda operação de resgate acontecem baixas. Já avisei que vai dar merda isso. Isso soa quase como uma declaração de guerra pro Namor, que então invade o Wakanda em busca da Riri. Mas não só por isso, também ele queria mostrar ali o poder da sua nação. E durante essa invasão nós temos mais uma grande perda para o lado de Wakanda. A rainha Ramonda acaba perdendo a vida. Com isso, a Shuri, que já estava num estado mental um pouquinho instável, né, com a perda do irmão, acaba piorando de vez, deixando aflorar um enorme desejo de vingança. E ela, é claro, sendo a gênia que é, pega o presente que recebeu do Namor enquanto estava em Talocan, uma pulseira para ser mais exato, mas que tinha traços daquela planta que eles tomaram, aquela que eu comentei, né, que lembra muito a erva coração de Wakanda. A Shuri usa isso e aplica aos cálculos que ela esteve fazendo lá no início do filme, quando tentou salvar o irmão, criando sinteticamente uma erva coração. Pois então ela estava quase que no meio do caminho, e agora com essa planta ela consegue finalizar essa equação e recriar a erva coração sinteticamente. E ela bota aquilo para dentro justamente para ganhar os poderes do Pantera Negra e faz a sua viagem espiritual. Rapaz, nesse momento eu confesso que eu fiquei meio com medo deles fazerem uma versão em computação gráfica do Chadwick Boseman, mas graças a Deus eles não fizeram isso. A Shuri, no outro plano, acaba encontrando não a sua mãe, mas o Killmonger, já que a sua sede de vingança naquele momento estava tão forte, falando tão alto, ela acaba encontrando justamente uma figura que viveu a sua vida praticamente inteira em busca de vingança. Para a trama e para a jornada da personagem é algo que faz muito sentido isso ter acontecido. E o diálogo entre os dois é muito bom, muito bem feito, mostrando exatamente onde que a Shuri está mentalmente naquele momento. Depois desse encontro, a Shuri emerge como a nova Pantera Negra e o povo de Wakanda vai em busca da sua vingança contra o Namor. A Shuri passa a entender como funcionam os poderes do Namor e quais são as suas fraquezas, e as utiliza muito bem. Por mais que o Namor seja muito mais poderoso, em determinado momento falam até que ele é tão forte quanto o Hulk, mas ao ter as suas fraquezas expostas, as coisas acabam se equilibrando. E sabe também o que é mais forte que o Hulk? Aquele joinha intenso que você deixa aqui no vídeo. E se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve também no canal. Eu com certeza agradeço bastante, já que é graças a isso que o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas, e aí a gente vai atingindo mais e mais gente. E rola toda uma sequência final incrível. Nós não temos aquele negócio de um raio laser disparado para o céu, nem nada disso. É um confronto realmente, né, entre dois países, entre duas filosofias diferentes. No fim das contas, a Shuri acaba se reencontrando consigo mesma e poupa a vida do Namor, o que acaba levando a um acordo entre os dois povos. Claro que no meio do caminho nós temos outros personagens surgindo, por exemplo, o M'Baku do Winston Duke, que apesar de não ter tanta relevância aqui, ele é um ator tão carismático que acaba roubando a cena por diversas vezes. Ah, e falando nele, ele faz um desafio ali no final para conseguir o trono, e como a Shuri não comparece ao desafio, tudo leva a crer que o M'Baku vai ser sim o novo rei de Wakanda, enquanto a Shuri permanece como Pantera Negra. O filme ainda tem a participação do Martin Freeman como o Everett Royce, o que faz até sentido, já que ele passa as informações dos Estados Unidos para os wakandianos. E nós também vemos a Condessa, a Valentina Allegra, o que leva a crer que muito em breve nós veremos os Thunderbolts aí em ação. A presença dos dois serve mais para mostrar que dentro dos Estados Unidos há um conflito em como o Wakanda é vista. Até é algo que serve sim à trama, mas eu acho que num plano geral, assim, pro filme, é descartável. Só que é aquele negócio, né? Nós estamos falando de Marvel e eles têm que preparar os próximos filmes. Depois de tudo isso, nós temos apenas uma cena extra, quando a Nakia apresenta a Shuri o seu filho. Pois é, o T'Challa deixou um herdeiro, que inclusive tem o mesmo nome, T'Challa Júnior. O Júnior foi por minha conta, é só T'Challa mesmo. Tem também um nome francês que eu até me esqueci aqui, rapaz,
Quem viu o filme aí, coloca nos comentários que eu não tô me recordando. De qualquer forma, é isso. Esse foi Pantera Negra, Wakanda para sempre. Eu gostei do filme. Tem ali as suas barrigas, alguns personagens que não servem muito à trama, especialmente a Riri Williams, mas no final das contas é um filme bem redondinho e um dos melhores dessa fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Minha nota é um 8, eu gostei bastante da jornada da Shuri, apesar da Letitia Wright não ser uma atriz tão carismática, aqui ela consegue carregar sim o filme. Muito, é claro, se deve também ao Ryan Coogler, um diretor sensacional. E a forma como ele casa a trilha sonora ou a ausência dela com o filme, criando momentos de tensão, momentos emotivos, olha, é brilhante. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Gostei do filme, apesar de não achar tão bom quanto o primeiro Pantera Negra. Mas coloca aí nos comentários o que você achou do filme. Curtiu? Concorda comigo? E onde você discorda especificamente? Coloca aí nos comentários, vamos debater um pouquinho. Não esqueça também de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as próximas notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos porque isso nos ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima, valeu!